Você sente o corpo bem agitado, só que é hora de dormir. Você deita, o corpo até tenta descansar, mas a sua mente começa. E ela não começa leve, ela puxa exatamente o que você não queria rever. Uma conversa, uma resposta que você podia ter dado, um olhar, uma situação que ficou mal resolvida e de repente você não está mais na cama. Você está lá de novo, revivendo, recalculando, recriando, como se de alguma forma pensar mais um pouco fosse resolver, mas não resolve. E eu sei que você já percebeu isso, porque quanto mais você pensa, mais você se prende. E tem um detalhe aqui que muda tudo. Você não está pensando porque quer, você está pensando porque o seu cérebro já entrou em modo de tentativa de resolução. Só que ele escolheu o pior momento para fazer isso, à noite, quando tudo está silencioso, sem distrações, quando não tem fuga. E aí parece que você virou refém da própria cabeça. E deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. Isso não é falta de controle, isso é um padrão. Um padrão que foi aprendido, repetido e reforçado sem você perceber. E é por isso que só tentar parar de pensar nunca funciona. Porque você não desliga um padrão brigando com ele. Você precisa fazer outra coisa. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Mas antes, eu preciso que você entenda uma parte que quase ninguém entende. Porque enquanto você não entende isso, você continua achando que o problema é você. E não é. O que está acontecendo aí dentro é um ciclo. E esse ciclo tem um começo muito específico. E se você pegar esse começo, você muda tudo. Só que quase todo mundo erra exatamente nesse ponto. E eu vou te mostrar onde está esse erro. Mas presta atenção agora, porque isso aqui pode mudar a forma como você dorme já hoje. Quando você deita, o seu corpo desacelera primeiro, mas a sua mente não. E isso cria um desalinhamento. O corpo quer descansar, mas a mente ainda está em alerta. E aí ela começa a procurar pendências, situações abertas, emoções não resolvidas, coisas que ficaram no ar. E ela faz isso com uma intenção boa, que é de resolver. Só que ela não resolve, ela só reativa. E cada vez que você revisita, você reforça. E quanto mais você reforça, mais automático isso fica, até virar exatamente o que você está vivendo hoje. Deitar e já saber que a mente vai começar. Só que aqui vem o ponto mais importante. Não é o pensamento que te prende, é o jeito que você entra nele. E isso quase ninguém percebe, porque parece que é automático. Mas não é totalmente. Tem um micro momento bem pequeno onde você entra, e é exatamente nesse ponto que existe saída. E eu vou te mostrar como acessar isso. Mas antes, eu quero que você observe uma coisa hoje à noite, sem tentar mudar nada ainda, só observa. Quando o pensamento vier, perceba como você entra nele, como você continua e perceba como você se envolve, porque ali já está acontecendo algo que você nunca foi ensinada a ver. E quando você vê, você começa a ter escolha. E quando você tem escolha, você deixa de ser refém. Já já vou te mostrar o que fazer nesse momento, sem esforço, sem brigar com a sua mente, sem tentar forçar o sono, só fazendo seu cérebro lembrar como é sair disso.
Ah, e antes de qualquer coisa, lembra disso. Seu corpo só precisa lembrar que está seguro, então fica comigo um momento. Para te ajudar nesse processo, tem um link no primeiro comentário do nosso encontro que vai te levar a um treino muito legal, curto, mas que resolve. Passa lá e depois me conta os resultados. Bom, antes de continuar, deixa eu te lembrar uma coisa bem importante. Você não precisa lutar com a sua mente para conseguir dormir. Só isso já muda muita coisa, porque o que você tem feito até hoje é tentar controlar. Você tenta parar, silenciar, não pensar, e isso ativa ainda mais o sistema de alerta. É como se o seu cérebro entendesse assim: se ela está tentando parar isso, então isso é importante. E aí ele intensifica. Por isso que quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. Agora presta atenção nisso. Quando você começa a reviver o dia, parece que você entrou num filme. Mas você não entrou de uma vez. Você entrou em etapas. E isso muda tudo. Primeiro vem um pensamento solto, bem pequeno, quase leve, daquele tipo, aquela conversa de hoje. Só que aí vem o segundo passo, você dá continuidade. E quando você dá continuidade, você já entrou. E aí o corpo responde com tensão, a respiração muda, um aperto aqui dentro e pronto. Agora não é mais só pensamento, agora é experiência. E é por isso que fica tão difícil sair. Porque você não está só pensando, você está sentindo. Agora vem a virada. Você não precisa impedir o pensamento, você precisa não entrar. E isso é muito diferente, porque impedir é luta. Não entrar é posicionamento. E existe um jeito muito simples de fazer isso. Simples, mas ninguém te ensinou. E quando você aprende, parece que algo destrava. Mas antes de eu te mostrar, eu quero que você entenda mais uma coisa que está te prendendo sem você perceber. Quando você revive o dia, você acredita que está tentando resolver. Só que na prática você está reabrindo. E toda vez que você reabre, seu cérebro entende que aquilo ainda está em andamento. E está em andamento e ele não desliga. Então, não é só o pensamento que te prende, é a sensação de isso ainda não terminou. E aqui entra um detalhe muito importante. O cérebro não diferencia muito bem o que é agora do que é lembrado com intensidade. Se você revive com emoção, para ele aquilo está acontecendo agora. Por isso o corpo ativa. Por isso o sono sempre vai embora. E por isso parece que você perdeu o controle. Mas você não perdeu. Você só está presa num ciclo que ninguém te explicou ainda. E esse ciclo pode ser interrompido não com força, mas com direção. Agora presta atenção nisso aqui. Existe um momento exato onde você pode mudar tudo. Não é antes do pensamento, não é depois que você já está envolvida, é no meio. No momento em que você percebe que entrou, esse momento é pequeno, mas ele existe. E é ali que está a saída. Vou te mostrar agora o que fazer nesse ponto. De um jeito que o cérebro aceita, sem esforço, sem briga, sem aquela sensação de não estou conseguindo. E quando você faz isso do jeito certo, não é só o pensamento que muda, o corpo começa a desacelerar junto e aí o sono volta. Mas não porque você forçou, porque você saiu do ciclo. E o sono sabemos o quanto é importante para seguir no dia seguinte. Agora presta muita atenção. É aqui que quase todo mundo erra.
Porque quando você percebe que entrou no pensamento, tenta sair rápido e isso só piora. Então, o primeiro ponto é esse: você não vai sair correndo da sua mente, você vai sair conduzindo. E existe um jeito muito simples de fazer isso. Quando você perceber que entrou, não tenta parar o pensamento. Faz isso aqui, nomeia, só isso. Mas nomeia do jeito certo. Não é, ai meu Deus, estou pensando de novo. É mais simples, mais técnico, mais limpo. Você vai dizer mentalmente, estou revivendo o dia. Só isso, sem julgamento, análise, sem completar frase. E isso parece pequeno, né? Mas aqui acontece uma coisa muito forte. Você sai de dentro do pensamento e passa a observar. E quando você observa, você já não está totalmente presa. Agora vem o segundo passo, e esse aqui é o que muda o jogo. Depois de nomear, você volta para o corpo, mas não de qualquer jeito. Você não vai tentar relaxar, não vai tentar forçar respiração. Você vai fazer algo mais simples: encostar a atenção no peso do corpo, na cama, no travesseiro, na temperatura e principalmente na sensação de estar deitada, sem tentar mudar nada, só encostar. Porque enquanto sua mente está lá, o seu corpo está aqui e alguém precisa assumir o controle. Agora repara, você não brigou com o pensamento, você não tentou apagar, você não entrou mais fundo e isso quebra o ciclo. Mas tem um detalhe que ninguém fala: o pensamento pode voltar. E vai. E é aqui que muita gente desiste, porque acha que não funcionou. Mas funcionou. Você só precisa repetir o processo, sem pressa, sem expectativa. Nomeia, volta para o corpo. Nomeia, volta para o corpo. E aos poucos a mente vai perdendo força. E o corpo vai ganhando espaço. E quando o corpo ganha espaço, o sono acontece. Agora deixa eu te falar uma coisa com muita honestidade. Isso que eu te mostrei aqui já ajuda muito, mas não resolve tudo. Porque o que você está vivendo hoje não começou hoje. É um padrão. E padrões precisam de sequência, de repetição certa, de condução. E é exatamente por isso que muita gente até entende, mas não consegue sustentar e continua presa nisso noite após noite. E foi por isso que eu organizei um caminho completo para você não depender da sorte nem da tentativa e erro. Um passo a passo simples para sua mente desacelerar de verdade na hora de dormir, sem esforço, sem ficar tentando, sem brigar com você mesma. E eu deixei isso no link do primeiro comentário desse nosso encontro. Se isso que eu te mostrei aqui fez sentido, você precisa ver o restante. Porque lá eu te mostro como fazer isso virar automático. E não só funcionar hoje, mas todas as noites. Agora fica comigo porque nos próximos minutos eu vou te mostrar o erro silencioso que faz esse padrão voltar. Mesmo quando você acha que já melhorou, e isso quase ninguém percebe. Muita atenção agora, porque isso pode ser exatamente o que está te prendendo, mesmo quando você acha que está tudo melhorando. Tem um erro silencioso que faz o padrão voltar, e ele é muito sutil. Você até consegue em alguns momentos sair do pensamento, consegue respirar, consegue voltar para o corpo, consegue dar uma desacelerada, mas no fundo você continua tentando resolver, mesmo que seja de forma leve, mesmo que seja quase imperceptível. Existe uma intenção aí dentro de você que diz: deixa eu só entender mais um pouco,
Deixa eu só organizar isso. Deixa eu só fechar isso aqui. E é exatamente isso que mantém o ciclo, porque para o seu cérebro isso ainda está aberto. E se está aberto, ele não desliga. Agora percebe a diferença. Não é o pensamento que mantém você acordada, é a tentativa de resolver o pensamento, e isso muda tudo. Porque enquanto você estiver tentando fechar mentalmente, sua mente vai continuar abrindo. É um ciclo automático, você tenta resolver, ela reabre. Você tenta entender, ela puxa mais informação. Você tenta organizar e ela traz mais detalhes. E aí você entra naquela sensação de eu só quero parar. Mas ao mesmo tempo continua indo. Isso não é falta de força, é direção errada. Agora vem o ponto que quase ninguém percebe. O seu cérebro não precisa que você resolva isso à noite. Ele precisa que você sinalize que isso pode ser resolvido depois. E isso não é sobre pensar, é sobre sentir. Porque o cérebro não responde só ao que você diz. Ele responde ao estado do seu corpo. Se seu corpo está em alerta, ele entende isso é urgente. Se seu corpo desacelera, ele entende isso pode esperar. E é por isso que só tentar convencer a mente não funciona. Você precisa mudar o estado. E isso acontece pelo corpo. Agora fica comigo nisso, porque talvez você esteja tentando resolver à noite coisas que nunca foram feitas para serem resolvidas nesse momento. E quando você entende isso, algo começa a aliviar. Você para de entrar tanto, para de se puxar para dentro do pensamento e começa a soltar. Mas isso sozinho ainda não sustenta. Existe um próximo passo que faz tudo isso se consolidar de verdade, e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, porque aqui não é sobre sair do pensamento, é sobre ensinar o seu cérebro a não voltar com a força que estava. E isso muda completamente sua noite. Agora imagina isso comigo, sem esforço, sem precisar visualizar perfeito. Só deixa essa ideia ir se formando aí dentro. Você deitando à noite e pela primeira vez em muito tempo, quando o pensamento vier, você não entra. Você percebe e solta. Sem brigar, sem continuar, sem se puxar. E o mais interessante é que o pensamento até aparece, mas ele não te prende, ele passa, como algo que não encontra mais espaço. Agora imagina o seu corpo junto com isso, mais pesado na cama, mais solto, sem aquela tensão de fundo, sem aquela sensação de que tem algo pendente. E aí acontece uma coisa que talvez você não sinta há muito tempo: silêncio. Mas não é um silêncio vazio, é um silêncio seguro, um silêncio onde você não precisa fazer nada. E nesse espaço o sono começa a acontecer, sem você tentar, sem você buscar, ele só vem. Porque não tem mais nada te puxando para fora. Agora imagina o outro lado disso, o dia seguinte. Você acorda e percebe que algo mudou. Antes mesmo de levantar, antes mesmo de pegar o celular, antes mesmo de pensar no dia. Uma leveza, uma clareza, como se sua mente estivesse limpa. E aí as situações acontecem, mas você não reage igual, você tem espaço, você não entra tão rápido, você percebe mais e responde melhor, sem esforço, sem aquela luta interna. Agora pensa comigo,
Se uma noite já muda isso, o que várias noites seguidas fariam com a sua mente, com as suas emoções, com a forma como você vive seu dia e talvez o que você sempre tentou resolver durante o dia nunca tenha sido do dia. Talvez sempre tenha começado na forma como você fecha a sua noite. E quando isso muda, tudo começa a reorganizar, sem pressão, sem força, mas de um jeito consistente. Vamos transformar toda essa sensação em algo contínuo, não uma sensação que acontece de vez em quando. E é aqui que a maioria das pessoas trava, mesmo entendendo tudo isso. Vou te mostrar a diferença entre entender e realmente mudar. Muita gente chega até aqui, entende tudo isso, percebe padrão, percebe o momento em que entra, consegue sair algumas vezes, mas não sustenta. E aí acontece algo muito comum. Tem uma noite boa, duas, talvez, e depois tudo volta, e isso gera frustração, logo uma desistência. E a sensação de parecer que eu tinha conseguido, ou parecia que agora ia, mas não mantém. E não mantém por um motivo muito simples. Isso não é um evento, é um processo. Seu cérebro aprendeu um caminho. Ele repetiu esse caminho por dias, semanas, às vezes anos. Então não é sobre acertar uma vez, é sobre mostrar para ele de forma consistente um caminho novo. E isso precisa de condução, porque quando você tenta fazer sozinha, você depende de lembrar, depende de ter energia, depende de acertar o momento, e quando você está cansada, você não consegue e volta para o automático. Agora imagine o contrário, você deita e já entra nesse processo sem precisar pensar, sem precisar lembrar o que fazer, sem depender do seu esforço naquele momento, só seguindo, sendo conduzida todas as noites. E é isso que transforma algo pontual em algo automático, porque o cérebro aprende por repetição, mas a repetição certa, guiada. E quando isso acontece, o padrão antigo vai perdendo força naturalmente, sem precisar lutar contra ele. Agora percebe isso. Não é sobre ter força de vontade, é sobre ter estrutura, é sobre ter um caminho que você entra mesmo nos dias em que você está mais cansada. E talvez isso seja exatamente o que faltava. Não mais tentativa, mas direção. Meu nome é Rosimeire e sou psicoterapeuta especialista em neuropsicologia e vejo todos os dias as consequências de noites mal dormidas. E essa é minha missão aqui, fazer com que você tenha noites reparadoras ao longo da sua vida, te trazendo qualidade e saúde. Estou aqui para falar com vocês sobre sono todas as sextas-feiras às 21 horas. Aguardo você e dá uma olhadinha no link do comentário fixado, pois ali tem um programa, um treino, é um kit que vai fazer com que você repita exatamente o processo, te levando a um caminho automático de descanso e regeneração. Se você aceitar a minha sugestão técnica, trouxe algumas frases para você relaxar nesse finzinho de encontro e fazer com que você desacelere e consiga descansar melhor. Então procure aí um lugar confortável, pois vamos começar. O seu dia pode terminar. Você não precisa reviver tudo. O que passou pode ficar no passado. Seu corpo entende quando acabou. Você pode soltar sem resolver tudo agora.
A noite está aqui para te reorganizar. Você não precisa continuar em alerta. Você pode descansar de verdade. Percebe isso? Não é sobre parar de pensar, é sobre não continuar. Não se puxar para dentro. E quando você para de continuar, o pensamento perde força e o corpo começa a soltar. E quando o corpo solta, o sono acontece. Agora deixa eu te falar uma coisa simples. Você não precisa fazer isso sozinha, pois estou te conduzindo nesse momento no processo. E assim seu cérebro aprende mais rápido, o seu corpo reconhece mais fácil, e o que hoje parece difícil começa a acontecer naturalmente, sem esforço, sem luta, sem aquela sensação de eu não estou conseguindo.